Esse vídeo é sobre viagem. Ok, mas primeiro eu tenho que começar explicando o que tá acontecendo. Bom, pra resumir tudo, eu passei em um programa de intercâmbio chamado Prontos pro Mundo e com isso eu ganhei um intercâmbio aqui pra Austrália, que é onde eu tô agora. E nesse vídeo eu vou contar toda a história de toda a viagem que eu tive e como que foi cada parte, até pra vocês conhecerem melhor como é que é ter uma viagem internacional e também pra poder mostrar um pouco mais do Prontos pro Mundo e da Austrália pra vocês. Tá, eu não vou falar muito a respeito do Prontos pro Mundo porque eu já tenho 2 vídeos a respeito disso e esse ano eu ainda vou fazer outro, então eu não vou falar muito sobre isso agora. Se você quiser dar uma olhada aí no canal que tem vídeo sobre Prontos pro Mundo, sobre como passar e tudo mais. Ok, e tudo começa lá na preparação das malas, porque é um momento muito importante. Eu tenho alguns vídeos aí, eu não tenho muitas coisas sobre essa parte, mas eu tenho uns vídeos mostrando sobre como foi toda a preparação das malas, assim. É algo que demora muito tempo e eu fiquei bem bitolado nessa parte, então eu já meio que deixei tudo muito adiantado muito tempo antes da viagem e ainda assim eu tive que fazer ajuste em cima da hora, porque assim, se você não faz um ajuste na mala antes da viagem, você tá vivendo errado. Não tem como não ser assim. Basicamente, o que eu tive que ajustar é que a minha mala não tava dando o peso certo. A minha mala de 7 quilos não tava dando o peso certo. Então eu tive que ajustar ela pra caber um pouquinho menos. Aí eu peguei o notebook, coloquei na bolsa e tal. Nossa, foi muito chato isso na hora, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, então isso que importa. Tá, e aí depois o segundo passo foi esperar o dia da viagem, que realmente foram muitos dias de espera, né? Na verdade eu tava esperando o intercâmbio por mais de um ano já, e finalmente chegou o dia, mas depois de eu fazer as malas eu ainda tive que esperar mais uns dias até chegar o dia do intercâmbio, mas depois de muita espera chegou. Os meus pais foram na frente e eu fiquei um bom tempo sozinho, né? Porque eles não podiam se atrasar, então, né? Eles foram na frente, eu fiquei sozinho. E, cara, esse foi um momento muito assustador, porque eu comecei a pensar demais. E foi algo muito sinistro, né? Porque era realmente o último momento que eu ia ter no Brasil, então, né? Foi complicado, foi assustador, mas deu tudo certo. Bom, mas depois de um tempo, eu tava com as malas arrumadas, chegou um carro lá pra me buscar, um carro do Prontos pro Mundo mesmo, e me levou pro aeroporto, em que eu encontrei minha família e tal. A gente passou um bom tempo junto e tal. Tem todo um lugar lá de organização onde que é normal o pessoal do Prontos pro Mundo se encontrar e tal, e eles têm, né, um momento com os pais e tal. Anyway, esse momento, né, para conversar com a família. Depois chega uma pessoa do Prontos pro Mundo e dá as orientações, e aí dá os materiais e tal. Tudo perfeito lá, eles dão tudo, né? Dão as roupas, dão mochila e tal. Eu vou até pegar aqui, porque, né, esse vídeo tem que ficar um pouco mais Prontos pro Mundo, calma. Continuando agora, eu não vou ficar com a bolsa, mas essa daqui foi a bolsa que eles deram. E essa jaqueta irada do Prontos pro... Obrigado, Prontos pro Mundo, pelo intercâmbio, inclusive. Muito obrigado, viu? Obrigado. Mas continuando a história, eles dão as coisas lá, dão as orientações pra gente, falam como é que vai funcionar todas as coisas, né? Questão de ter alguém sempre junto com a gente, porque, né, a gente é tudo de menor, então, né? E depois começa a parte da burocracia, né? 1 milhão de filas, 1 milhão de lugares pra passar. Não sei, pra quem já viajou de avião, sabe como é que é chato. Pra quem já viajou de voo internacional, sabe que é muito pior. É insuportável o tanto de milhões de filas, e as filas são enormes que você tem que passar. Então, depois de passar em todas as filas, né, principalmente a última fila, que é a da imigração, alfândega, sei lá, eu confundo os nomes, não sei, os nomes são muito iguais. Não são muito iguais, mas eu não sei a diferença entre eles, pô. Beleza, depois de passar nisso, aí eu fiquei ali na frente da Duty Free, esperando basicamente até o voo, dar o horário pra gente ir pro voo, né. Demorou bastante tempo, mas depois de um tempo a gente acabou indo. E a gente olhou muito pouco do aeroporto de Guarulhos depois da imigração, então infelizmente não tem muito sobre isso, só depois. Deu tudo certo, a gente passou na imigração e tal, foi pro avião e lá finalmente começou a nova jornada, né? O primeiro voo que eu tive internacional. Infelizmente, eu não peguei a janela, nenhum dos 2 voos que eu peguei a janela, tá? Só avisando, dando esse spoiler aí, eu não peguei nenhuma janela, mas nesse primeiro voo eu consegui pegar umas fotos bem interessantes, porque mesmo eu não estando na janela, eu tava nas cadeiras do canto, então eu consegui gravar algumas coisas legais.
Informação, eu voei de Qatar Airways e, cara, é impressionante, a experiência que você tem lá é muito premium, assim, é melhor, é muito melhor do que estar em casa. Assim, as comidas são muito boas, tem internet no avião e a internet é mais rápida do que a internet da sua casa, porque eles têm parceria com a Starlink, a internet é muito boa, é basicamente isso. Porra, é muito bom. A única parte ruim é que, como a gente ainda tava viajando de classe econômica, né, as cadeiras são apertadas, então acaba, né, doendo pra caceta ficar tanto tempo sentado. Mas é isso. De resto, o voo em si é muito bom, a recepção é muito boa e tal. Perfeito. Anyway, o voo foi perfeito. Esse primeiro, inclusive, foi muito bom porque eu consegui dormir bastante. Nossa, foi muito bom. Eu dormi muito bem. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, vou deixar aí as fotos pra vocês ficarem com inveja. E, inclusive, chegando já um pouco mais perto de Doha, né, com o destino a Doha, é impressionante quão bonito que um deserto pode ser. É muito bonito, tá? É muito bonito. Eu tenho os vídeos aí, tá passando aí pra vocês. Finalmente chegamos na segunda parada, né? Doha, no Catar. Pra quem não sabe, foi esse meu voo, tá? Eu peguei do Brasil até Doha e de Doha eu vim aqui pra Adelaide. Olha, esse sotaque demoníaco já tá começando a entrar em mim. E em Doha a gente fez a nossa parada e a gente não ficou muito tempo em Doha, tá? Começando já por aí, eu não fiquei muito tempo no Catar, mas a experiência que eu tive foi bem legal, tá? Foi muito divertido passar por um país a mais na minha lista de países que eu passei, então, né? Foi legal, foi legal. Começando, quando você chega lá, você se pergunta como é que aquele país tá tão no futuro. Não faz sentido, aquele país tá muito no futuro, é sério. Você chega lá e, tipo assim, pô, tem um trem dentro do aeroporto, cara. Um metrô dentro do aeroporto. É metrô, né? Porque o trem, ele tem que atravessar a montanha. Sei lá, a diferenciação. Vai estar aí na tela a diferença entre metrô e trem. Mas é um metrô dentro do aeroporto, meu. Eu sei, eles estão 6 horas na frente do Brasil, mas não faz sentido o tanto de anos que eles estão na frente em tecnologia, cara. É bizarro. O que o dinheiro não faz, né? Mas também, só o básico depois disso, né? Passei na imigração, o cara que me analisou na imigração, o cara era muito gente boa, era um queniano, pô, o cara era legal, pô, o cara era da hora, gostei dele. E depois a gente foi liberado pra andar um pouco pelo aeroporto, que foi bem legal, né? A gente foi, no caso, no banheiro e comer, mas a gente também ficou livre ali pra andar um pouquinho. Eu não cheguei a ver aquela parte que é muito icônica do aeroporto do Catar, que é a parte que tem umas árvores lá, muito foda, mas essa parte, infelizmente, eu não vi. Né, eu só fiquei ali numa parte um pouco mais voltada para as comidas e tal, ali bem perto do embarque já. E ponto muito importante a respeito da comida, cara, que comida paia, tá? Muito paia aquela comida, porque, tipo assim, a gente tinha lá uma hora pra comer, né? Então eu fui procurar alguma coisa. Eu fui no mais básico, eu não tava com fome, até porque o avião da Qatar dá umas comidas à bala, então eu comi todas. Mas eu pedi... Como é que é o nome daquele pãozinho lá de novo? Eu esqueci de novo, cara. Pô, eu esqueci o nome do pãozinho francês, mas eu pedi um daqueles pãozinho francês lá, muito famoso, pô. E no Brasil a gente come recheado, né? Aí tinha lá o recheado, mas não tinha quando eu fui pedir também na hora. Eu tive que pedir o sem nada, né? Comprei um daquele e um cafezinho. Pô, o cafezinho era desse tamanho, tá? O cafezinho era desse tamanho. Tudo isso deu R$53 e o cafezinho era um lixo, tá? Parecia que, sei lá, tinha trocado, em vez de café, era carvão, aquela porcaria lá. Era muito ruim aquele café. Era expresso, mas aquilo lá não era café expresso, aquilo lá era um lixo, isso sim. Não gostei do café. O pão até que tava legal, mas, pô, R$53 é sacanagem, não valeu. E agora indo pro segundo voo, né? A gente fez a parada no Catar e agora a gente pega outro voo do Catar com o destino pra Adelaide mesmo. E basicamente a mesma coisa, né? A mesma companhia aérea, então comida incrível, internet muito boa, confortável, boa recepção. Mesma coisa. Ah, com um detalhe pra comida, porque algo muito interessante que a Qatar faz é que ali eles pegam meio que os alimentos que fazem parte da cultura de cada país que você tá. Então, tipo assim, se você tá indo do Brasil até o Qatar, eles vão dar uma misturada entre as comidas do Brasil e as comidas do Qatar. E aí da Austrália, cara, eles meteram uma pimenta infernal, cara. Tava muito apimentado aquilo lá, cara. Muito apimentado. É sério, eu não tenho problema com pimenta. Mas a última refeição que a gente fez, que foi o café da manhã, cara, era arroz com frango. Mano, aquele frango tava muito apimentado, cara. Eu tinha que dar uma garfada e dar 2 goladas de água, porque tava muito infernalmente quente aquilo lá. Muito, muito apimentado. Mas tava gostoso.
dessa vez, ó, nada de gravação, filho. O máximo que tem de gravação ali é a câmerazinha que o avião oferece, que de manhã, ó, muito bonito ver aquilo lá. De noite não dá pra enxergar nada, mas, né? Mas dessa vez nada de gravação de janela. Por quê? Porque eu não tava na janela. Se eu conseguir alguma gravação de janela, foi dos outros intercambistas. Aí agradeçam a eles. Pra finalizar, a aterrissagem foi muito diferente. Porque quando a gente tava... Eu tenho gravação da aterrissagem. Quando a gente tava aterrissando, cara... Sei lá, tava muito perto do chão aquilo ali. Eu tava com o maior medo do piloto errar. Não, parecia que ele ia errar o aeroporto, mano, tava muito perto aquilo ali das casas, eu achei que a gente ia aterrissar em cima das casas. Não gostei dessa experiência, foi muita emoção. O piloto quis dar uma de amostradinho, não foi legal, tá? Não foi legal. Aquilo lá deu medo de verdade. Mas no final foi isso, pessoal. Essa foi toda a minha aventura, né? Eu peguei voo do Brasil até o Catar, do Catar até Adelaide. E foi isso. Esse vídeo é só pra falar um pouquinho sobre como que foi essa viagem, como que foi louco isso tudo. Foi mega cansativo, né? Pra quem não sabe, ficar todo esse tempo sentado é muito chato mesmo, assim. Cansa muito, muito mesmo. Mas deu tudo certo, eu cheguei muito bem aqui na Austrália. Inclusive a imigração aqui da Austrália é outro tópico interessante, né? Vou pegar aqui um tempinho agora pra falar disso. A gente chegou aqui na Austrália, né? E deu tudo certo, né? Foi tudo normal, a gente pegou a mala, e as malas estavam todas ok, não teve nenhum problema a respeito disso. Mas aí, tipo assim, eu tava mó preocupado com a imigração. Porque, tipo assim, todo mundo fala, né? Não, você tem que falar lá, responder as perguntinhas. Eu tava de boa, falei, tipo assim, só vou ter que usar o inglês, né? Mas tá suave. Mas, tipo assim, tava ainda preocupado, né? Tipo, vou ter que responder as perguntinhas, né? Não quero responder nada errado. Vou pegar os documentos e tal Tava com as cópias dos documentos lá pra usar e tal e tudo. Aí eu cheguei lá, a mulher perguntou, Do you have something? Seeds or something by wood? Aí eu falei, não tenho não. Food, nothing? Não. Ela nem chegou a perguntar se eu tinha certeza. Nem perguntou se eu tinha certeza. Só falou, você não tem? Pode ir. Como assim pode ir? Como assim pode ir? E aí, só fui, filho. Aí era a saída mesmo. Muito easy, tá? Ó, calma, imigração não é nada disso que você tá pensando. Se você for vir, principalmente se você for vir pelo Prontos pro Mundo, óbvio. Acho que, né, como é um grupo de estudantes, talvez eles dêem uma amenizada. Mas, cara, foi suavão. Foi muito de boa mesmo, assim. Não implicaram em nada. Foi muito bom. Mas é isso. Aí eu cheguei na Austrália, encontrei minha família me deu a estadia, agora eu tô aqui nesse quarto maravilhoso. Olha esse quarto, olha esse cenário, meu. Olha isso aqui, que maravilha. Isso aqui é o paraíso. Eu vou deixar mais algumas fotos pra deixar vocês com curiosidade aí da Austrália. Mas é isso, né? Se vocês quiserem ver mais, obviamente, deixem aí as perguntas do que vocês querem ver aqui na Austrália. Eu vou aí mostrar pra vocês. Além disso, eu vou fazer outros vídeos, né? Quero ainda fazer um vídeo sobre como que são as coisas aqui, as coisas diferentes que eu vi. Quando eu começar a ir pra escola, eu vou gravar um pouco sobre essa questão da escola, como é que é e tal. Andando pelo centro da cidade é algo muito interessante que eu poderia fazer. Então, digam essas coisas e eu vou sempre respondendo daqui como que for possível, obviamente. Basicamente, a Austrália é o que todo mundo diz, né? É o país perfeito, pelo amor de Deus, cara. Como é que um país, ele tem bom salário, ele é seguro, Mano, é tudo perfeito. Pra você ter ideia, é algo que eu fico realmente revoltado aqui com a Austrália, tá? É sério, o governo da Austrália. Vamos dar uma piorada aí no país, porque, tipo assim, os outros países estão muito abaixo. Não, assim, tá ficando feio. Porque você olha pro céu lá fora, cara. O céu lá fora, mano, não tem uma nuvem. Como que o céu não tem uma nuvem? Eu fico toda vez que eu olho lá pra fora, eu fico revoltado. Como é que não tem uma nuvem naquele diabo de céu? Isso não tá certo. No mínimo, isso é algum tipo de pacto. No mínimo. Vocês não vão me enganar, tá, Austrália? Não vão. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui da Austrália. E é isso. Lembre-se sempre, o que é nosso, ninguém tira. E olhe que ninguém tirou mesmo, viu? Tchau, pessoal. Eu não contei, esqueci de contar. Mas eu ganhei os presentinhos, né, da Qatar, mano. Pô, mó legal, esqueci de falar isso no vídeo. Mas eles dão lá o saquinho com os negocinhos, né? Dão o tapa-olhos, caramba. Ó, aqui assim. Eles dão o tapa-olhos, tapa-ouvido. Pô, mó legal. Gostei da Qatar Airways, tá?
Beijão pra Catar.